Imagine por um momento o sol nascendo sobre as águas turvas do rio Nilo. O vapor sobe lentamente da superfície, como fantasmas dançando no ar matinal. E ali, quase invisível entre os galhos submersos e a lama escura, dois pequenos pontos dourados emergem da água. São os olhos dele. O crocodilo do Nilo não é apenas um réptil. Ele é uma máquina de sobrevivência que atravessou eras, um sobrevivente dos dinossauros que ainda caminha entre nós. Mas não se engane. Há algo quase hipnótico na forma como ele se move. Quando está na água, seu corpo de 4 metros desliza sem fazer ondas. A pele, que de longe parece lisa, revela-se um mosaico de escamas endurecidas, cada uma contando uma história de batalhas e cicatrizes. As cores mudam conforme a luz, às vezes verde escuro, como a vegetação do rio, outras vezes dourado como a areia do deserto que encontra às margens. Mas são os detalhes pequenos que revelam sua verdadeira natureza. Observe como suas narinas se fecham hermeticamente quando ele mergulha, como seus olhos possuem uma terceira pálpebra transparente que protege sua visão debaixo d'água, como cada movimento é calculado, econômico, quase meditativo. Ele não desperdiça energia. Cada respiração, cada batida de cauda, cada piscar de olhos tem um propósito. Durante horas, pode permanecer completamente imóvel, parecendo um tronco flutuante. Mas por trás dessa aparente inércia, todos os seus sentidos estão em alerta máximo. Suas orelhas captam o menor ruído, suas narinas detectam cheiros a quilômetros de distância, e através das vibrações na água, ele sente cada movimento, cada pegada na margem, cada peixe que nada nas proximidades. É um predador perfeito? Talvez. Mas há algo mais profundo em seu comportamento que revela uma inteligência surpreendente. Quando uma mãe crocodilo protege seus filhotes, ela os carrega delicadamente na boca, a mesma boca capaz de partir ossos de búfalo. Quando o território é invadido, ele não ataca cegamente. Primeiro, observa, estuda, calcula, e há momentos quase misteriosos, em que ele parece contemplar o horizonte, como se soubesse de algo que nós não sabemos. Mas o que mais impressiona não é sua força, não é seu tamanho, é sua paciência. Ele pode esperar, por horas, por dias. Sem pressa, sem ansiedade, como se o tempo fosse seu aliado mais poderoso. E talvez seja exatamente essa paciência que o torna tão letal. Porque quando o momento certo chega, quando todas as variáveis se alinham, a explosão de movimento é tão rápida que nem conseguimos processar. Mas hoje algo é diferente. Nas águas calmas da manhã, nosso protagonista exibe um comportamento incomum. Suas pupilas se dilatam. Sua cauda se move de forma quase imperceptível, mas constante, como se estivesse nervoso. E é em um momento de aparente rotina que um sinal inesperado altera seu comportamento, prenunciando um novo desafio. O que você achou dessa primeira impressão do crocodilo? Compartilhe nos comentários sua principal curiosidade sobre ele. Feche os olhos e me acompanhe. O rio Nilo não é apenas água correndo entre margens. É uma artéria pulsante que dá vida ao deserto. Um corredor verde que atravessa a imensidão dourada da África. Você consegue ouvir o murmúrio constante da correnteza misturado com o canto dos pássaros. Garças que passeiam elegantemente pelas águas rasas, suas pernas longas perfurando a superfície como agulhas delicadas.
Ao longe, o rugido grave de um hipopótamo ecoa como um trovão distante. A água aqui tem cor de café com leite, carregada de sedimentos que viajaram milhares de quilômetros desde as montanhas da Etiópia. E é exatamente essa turbidez que oferece a camuflagem perfeita para nosso protagonista. As margens contam suas próprias histórias. De um lado, a vegetação densa, papiros gigantes que se curvam como bailarinas verdes, suas raízes entrelaçadas formando um labirinto subaquático. Árvores centenárias estendem seus galhos sobre a água, criando sombras refrescantes, onde pequenos peixes se abrigam do sol escaldante. Do outro lado, a areia dourada do deserto se encontra com a água em uma linha nítida, que parece desenhada por um artista. É aqui, nessa fronteira entre dois mundos, que a vida se concentra com mais intensidade. Sinta o cheiro. Terra úmida, misturada com o aroma doce das flores de lótus. O odor penetrante dos peixes. E por baixo de tudo, esse cheiro primitivo, terroso, que só a natureza selvagem possui. O calor é quase palpável. Durante o dia, o sol castiga sem piedade, fazendo a água evaporar em nuvens de vapor que distorcem a paisagem como miragens. Mas são essas condições extremas que moldaram a perfeição evolutiva do crocodilo. Observe a água mais atentamente. Pequenas ondas se formam constantemente, algumas causadas pelo vento, outras por peixes saltando para capturar insetos. Mas há um padrão diferente. Ondas que se movem em linha reta, sem causa aparente. É ele. Nosso crocodilo se move como um submarino silencioso, criando apenas a menor perturbação na superfície. Seus olhos e narinas emergem periodicamente, pequenas ilhas douradas que aparecem e desaparecem sem aviso. E então, o silêncio. Não o silêncio total, mas aquela pausa peculiar que acontece na natureza quando todos os animais sentem que algo está prestes a acontecer. Os pássaros param de cantar, os macacos param de tagarelar. Até mesmo os insetos diminuem seu zunido constante. É como se a própria natureza prendesse a respiração. A água continua fluindo, mas agora parece carregar segredos em sua correnteza. Sombras dançam no fundo do rio, algumas causadas pelas nuvens que passam, outras por criaturas que preferem não ser vistas. E é nesse momento de tranquilidade enganosa que você percebe: este não é apenas o lar do crocodilo, é seu reino. Cada pedra, cada planta, cada curva do rio faz parte de um território que ele conhece melhor que suas próprias escamas. Mas os reinos têm suas próprias regras, e às vezes essas regras são desafiadas. Uma perturbação na água, algo maior que um peixe, diferente de um pássaro. As ondas se formam em padrões irregulares, carregando um cheiro novo, desconhecido. Nosso crocodilo ergue a cabeça imperceptivelmente. Suas pupilas se contraem. Cada músculo de seu corpo se tensiona como uma mola prestes a ser liberada. Mas o que surge nas sombras da noite pode mudar o curso de sua existência para sempre. Você já se imaginou nesse lugar? Comenta aqui o que mais te chamou a atenção nesse ambiente. A noite caiu sobre o rio Nilo como um manto negro bordado de estrelas, mas nosso crocodilo não dorme. Predadores de verdade raramente dormem completamente. E essa noite é diferente. Durante semanas, sinais estranhos têm perturbado a ordem natural do rio. Peixes mortos boiando rio abaixo, pássaros voando em formações erráticas. E agora, esse cheiro,
Esse cheiro que não deveria estar aqui. É o cheiro da morte, mas não a morte natural do ciclo da vida, algo mais sombrio, nas águas mais escuras, onde a luz da lua não consegue penetrar, uma sombra se move. É maior que nosso crocodilo, muito maior, e está se aproximando de seu território com uma determinação que desafia milhões de anos de hierarquia natural. Um crocodilo intruso. Mas não é qualquer intruso. É um macho dominante, expulso de seu próprio território rio acima, desesperado, faminto. E com uma cicatriz que vai do olho esquerdo até a mandíbula inferior, marca de uma batalha que ele claramente venceu, mas que o deixou ainda mais perigoso. Nosso protagonista sente a invasão antes mesmo de ver o invasor. As vibrações na água mudam. O ritmo das ondas se altera. Até mesmo os peixes menores começam a nadar de forma errática, sentindo a tensão crescente. E então, o primeiro encontro. Eles se veem através da água turva, dois pares de olhos dourados se medindo na escuridão. Não há rugidos, não há movimentos bruscos. Apenas essa observação lenta, calculada, carregada de uma tensão quase elétrica. O invasor é maior. Suas escamas são mais escuras, quase negras. E aquela cicatriz conta a história de alguém que não recua facilmente. Mas nosso crocodilo conhece cada pedra, cada buraco, cada corrente deste trecho do rio. Esta é sua vantagem. Esta é sua fortaleza. A tensão aumenta durante dias. Pequenos confrontos acontecem nas águas mais rasas. Empurrões deliberados, invasões sutis de território, como dois gladiadores estudando os movimentos um do outro antes da batalha final. E não é apenas território o que está em jogo. Há as fêmeas, há os locais de alimentação, há a hierarquia estabelecida ao longo de anos de domínio. Tudo isso pode mudar com o resultado deste confronto, mas o invasor não está sozinho. Outros sinais começam a aparecer. Pegadas estranhas na lama da margem, não de crocodilos, de algo bípede, algo que caminha ereto. Humanos. E com os humanos vem o som metálico que todo animal da África aprendeu a temer. O clique de uma arma sendo carregada. Caçadores. Agora, nosso protagonista enfrenta uma guerra em duas frentes. De um lado, um rival que desafia sua supremacia no rio. Do outro, predadores que não seguem as regras naturais, que matam não por fome ou território, mas por razões que nenhum animal pode compreender. As estrelas observam em silêncio, enquanto três forças se preparam para colidir nas águas do Nilo. O crocodilo invasor se posiciona nas águas mais profundas, paciente como uma tempestade que se forma no horizonte. Os caçadores montam acampamento na margem oposta, suas lanternas criando círculos amarelos de luz que dançam na superfície da água. E nosso protagonista, ele se encontra no meio disso tudo, percebendo que sua próxima decisão pode determinar não apenas sua sobrevivência, mas o destino de todo o ecossistema que ele protege há décadas. O vento noturno carrega novos cheiros. Pólvora, medo e algo mais primitivo ainda, o cheiro da guerra iminente. Uma gota de suor humano cai na água. Um galho se quebra sob o peso do crocodilo invasor. E nosso protagonista sente seu coração acelerar pela primeira vez em anos. Encurralado e com as chances diminuindo a cada segundo, resta saber se a astúcia ou a força bruta prevalecerão em seu destino iminente. Qual sua maior aposta para a resolução desse confronto? Deixe seu palpite nos comentários. O amanhecer chega como uma explosão silenciosa de cores sobre o rio Nilo, mas nosso crocodilo não vê beleza neste momento.
Ele vê oportunidade. Durante a noite, enquanto os caçadores dormiam e o invasor patrulhava as águas mais profundas, nossa mente reptiliana trabalhou, calculou, planejou. E chegou a uma conclusão que milhões de anos de evolução sussurraram em seus instintos. Às vezes, a sobrevivência exige genialidade. A primeira jogada acontece quando o sol ainda está baixo no horizonte. O invasor, confiante em seu tamanho superior, se aventura nas águas mais rasas, território que nosso protagonista conhece como a palma de sua garra. Mas ao invés de confrontar diretamente, ele faz algo inesperado. Desaparece. Não é uma fuga. É uma estratégia que seus ancestrais usavam quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Ele mergulha em uma parte específica do rio, onde as raízes dos papiros formam um labirinto subaquático e simplesmente some. O invasor fica confuso. Águas rasas significam vulnerabilidade para um crocodilo de seu tamanho. Ele precisa encontrar o território mais profundo, mas não conhece a geografia local como deveria. E é exatamente aí que nosso protagonista ataca. Não com força bruta, mas com conhecimento. Ele emerge de um lugar que parecia impossível, um canal submerso que conecta duas partes do rio, invisível da superfície. O invasor nem tem tempo de reagir antes de sentir dentes afiados se cravarem em sua cauda. Mas o golpe não é para ferir gravemente, é para desorientar, para mostrar que este território tem regras que ele não compreende. O invasor se debate, cria ondas enormes, mas nosso protagonista já desapareceu novamente, usando as correntes subaquáticas como um ninja usa as sombras. Enquanto isso, os caçadores acordam com o barulho. Eles veem apenas as ondas violentas na superfície e presumem que encontraram seu prêmio. Pegam suas armas, seus equipamentos e se dirigem para a margem. Mas nosso crocodilo previu isso também. Ele conhece os padrões humanos. Sabe que eles são atraídos por movimento, por barulho, por sinais óbvios. Então ele cria uma distração perfeita, permite que o invasor continue se debatendo nas águas rasas, enquanto ele próprio desliza silenciosamente para as águas mais profundas. Os caçadores miram no crocodilo errado. O tiro ecoa através da paisagem matinal como um trovão, mas erra o alvo por centímetros. O invasor, agora ferido e aterrorizado por um som que não compreende, foge rio acima com uma velocidade desesperada. Primeira ameaça eliminada, sem violência desnecessária, sem desperdício de energia. Mas os caçadores ainda estão lá e agora estão irritados. É quando nosso protagonista revela sua segunda estratégia, a paciência letal. Ele sabe que humanos são impacientes, que eles se movem em padrões previsíveis, que eles subestimam a inteligência de um cérebro reptiliano. Então ele espera. Durante horas, permanece completamente imóvel em uma parte do rio onde a vegetação cria sombras perfeitas. Os caçadores passam por ele várias vezes, mas seus olhos procuram por algo se movendo, algo óbvio. E quando eles finalmente baixam a guarda, um movimento explosivo. Não para atacar os humanos, ele é inteligente demais para isso, mas para criar uma situação que os force a ir embora. Ele emerge das águas com um rugido que ecoa por quilômetros, um som primitivo que desperta medos ancestrais no DNA humano.
Ao mesmo tempo, sua cauda golpeia a água com tal força que cria ondas que molham o acampamento dos caçadores. A mensagem é clara: vocês não são bem-vindos aqui. E funciona. Os humanos, percebendo que estão lidando com algo mais inteligente do que imaginavam, recolhem seus equipamentos e partem. Não por medo da morte, mas por respeito a uma inteligência que eles não esperavam encontrar. Quando o sol atinge seu pico no céu, o rio Nilo volta ao seu ritmo natural. O invasor sumiu além do horizonte. Os caçadores são apenas pegadas secando na margem. E nosso protagonista boioa tranquilamente nas águas que são seu lar, como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou nele. A experiência o fortaleceu. Ele descobriu que a verdadeira força não está nos músculos ou no tamanho. Está na capacidade de pensar, adaptar, usar o ambiente a seu favor. Apesar do aparente sucesso, um novo elemento surge no horizonte, indicando que a tranquilidade pode ser apenas um breve interlúdio. O que mais te impressionou na forma como o crocodilo lidou com essa situação? Compartilhe sua opinião. 3 meses se passaram desde o confronto, e o rio Nilo testemunhou mudanças sutis, mas profundas. Nosso crocodilo não é mais o mesmo. A experiência de enfrentar ameaças múltiplas transformou não apenas seu comportamento, mas sua relação com todo o ecossistema ao seu redor. Observe como ele se move agora. Há uma consciência nova em cada gesto. Seus olhos escaneiam não apenas por presas ou ameaças, mas por padrões, por mudanças, por sinais que antes passavam despercebidos. Ele desenvolveu o que poderíamos chamar de sabedoria ecológica. Quando jovens crocodilos invadem seu território agora, ele não os expulsa imediatamente. Primeiro, os observa. Avalia se são refugiados de áreas perturbadas por atividade humana ou simplesmente jovens em busca de espaço. Os refugiados, ele permite que fiquem nas áreas marginais de seu território. Os oportunistas, ele educa, não com violência, mas com demonstrações calculadas de poder que os ensinam respeito sem causar ferimentos desnecessários. E isso criou algo nunca visto antes nesta parte do rio, uma hierarquia cooperativa. Pequenos crocodilos agora servem como sistema de alerta precoce. Eles patrulham as áreas mais rasas e sinalizam a presença de ameaças através de sons específicos que nosso protagonista aprendeu a interpretar. Mas a mudança mais fascinante aconteceu na sua relação com outras espécies. As garças, que antes mantinham distância respeitosa, agora frequentemente pousam próximo a ele, não por ingenuidade, mas porque perceberam que sua presença indica águas seguras. Onde o crocodilo escolhe descansar, predadores menores não ousam se aventurar. Os hipopótamos, tradicionalmente territoriais e agressivos, estabeleceram uma espécie de trégua tácita. Eles reconhecem nele não apenas um predador, mas um guardião do equilíbrio aquático. E então, aos peixes. Uma mudança sutil, mas significativa aconteceu na população de peixes da região. Com nosso crocodilo controlando a população de predadores menores de forma mais estratégica, várias espécies de peixes começaram a se reproduzir em números mais saudáveis. Isso, por sua vez, atraiu mais aves aquáticas, que trouxeram sementes de plantas de outras regiões, enriquecendo a biodiversidade local. É como se ele tivesse se tornado não apenas o ápice da cadeia alimentar, mas o regente de uma sinfonia ecológica. Mas talvez a transformação mais profunda seja a mais sutil. Ele começou a sonhar. Sim, crocodilos sonham.
E os sonhos de nosso protagonista mudaram. Antes eram memórias simples, caçadas, territórios, reprodução. Agora são mais complexos, quase visionários. Ele sonha com o rio como um organismo vivo, onde cada criatura tem seu papel, onde cada ação ressoa através de conexões invisíveis. E esses sonhos começaram a influenciar suas decisões de vigília. Quando empresários chegaram à margem oposta, estudando a viabilidade de construir um resort, nosso crocodilo fez algo sem precedentes. Organizou uma demonstração de força coordenada. Não apenas ele, mas toda a comunidade de crocodilos, sob sua influência, emergiu simultaneamente das águas durante a visita dos empresários. Não atacaram, não ameaçaram diretamente, simplesmente se fizeram visíveis. A mensagem foi compreendida. O projeto foi abandonado. Ele se tornou, sem saber, um ativista ambiental. Mas é na interação com sua própria espécie que a evolução é mais evidente. Fêmeas de outras regiões começaram a migrar para seu território, atraídas não apenas por sua força, mas pela estabilidade do ecossistema que ele mantém. Seus filhotes crescem mais saudáveis, mais inteligentes. Ele está, literalmente, elevando a próxima geração de crocodilos do Nilo. E eles aprendem não apenas a caçar, mas a observar, a calcular, a cooperar quando necessário. Uma nova linhagem está nascendo nas águas do Nilo. Uma linhagem que carrega não apenas genes superiores, mas conhecimento, sabedoria e algo que poderíamos chamar de consciência ecológica. As estações mudam, as águas sobem e descem, mas o legado está sendo construído. Cada jovem crocodilo que cresce sob sua influência carrega um pouco dessa sabedoria para outras partes do rio. É uma revolução silenciosa, medida não em anos, mas em gerações. Enquanto o sol se põe sobre as águas douradas do Nilo, nosso protagonista boía tranquilamente, observando jovens garças aprendendo a pescar, hipopótamos respeitando fronteiras invisíveis e pequenos crocodilos praticando técnicas que ele mesmo desenvolveu. Mas em meio à aparente ordem natural, uma descoberta surpreendente lança uma nova perspectiva sobre o seu futuro e o futuro de seu mundo. Como você enxerga o papel desse crocodilo na natureza? Deixe seu comentário com suas reflexões. O rio Nilo corre eterno, indiferente aos calendários humanos, carregando em suas águas turvas os segredos de milênios. E nosso crocodilo, ele continua lá. Mas algo mudou na luz de seus olhos dourados, uma profundidade nova, como se tivesse vislumbrado algo além do horizonte visível. Nesta manhã diferente de todas as outras, ele emerge das águas com uma lentidão quase cerimonial. Cada movimento parece deliberado, carregado de significado que apenas ele compreende. O território que defendeu com tanta sagacidade agora pulsa com vida abundante. Jovens crocodilos nadam em formações organizadas, aplicando lições que ele nunca ensinou conscientemente, mas que eles absorveram através de pura observação. As garças dançam suas danças matinais sem medo. Os peixes saltam em cardumes prateados que refletem o sol nascente.
Os hipopótamos emergem para respirar em um ritmo que parece sincronizado com as batidas de seu próprio coração. Tudo está em harmonia. Tudo está como deveria estar. E talvez seja exatamente por isso que ele sente que é hora, não da morte. Crocodilos como ele não morrem facilmente, mas de uma transformação diferente, mais sutil. Ele se move em direção às águas mais profundas, onde a correnteza é mais forte, onde o rio sussurra segredos que apenas os mais antigos conseguem ouvir. É lá que ele encontra ela, uma fêmea de idade comparável à sua, com olhos que carregam a mesma sabedoria, a mesma profundidade de experiência. Ela veio de águas distantes, seguindo correntes que existem não apenas na água, mas em dimensões que a ciência ainda não descobriu. Eles não se cortejam como jovens crocodilos. Há uma comunicação silenciosa, uma troca de olhares que contém conversas inteiras. Ela veio para continuar o que ele começou. Juntos eles nadam para as profundezas, onde a luz do sol se fragmenta em raios dourados dançantes. E lá, em um ritual que é ao mesmo tempo primitivo e profundamente espiritual, eles fazem mais do que acasalar. Eles transferem conhecimento. De alguma forma que a ciência jamais compreenderá completamente, a sabedoria acumulada durante décadas de vida, as lições aprendidas através de confrontos e cooperação, a consciência ecológica desenvolvida. Tudo isso se transmite não apenas através de genes, mas através de algo mais antigo, mais profundo. Os ovos que ela porá não carregarão apenas DNA, carregarão memórias, intuições, uma compreensão instintiva de que são parte de algo maior. E quando os filhotes emergirem das cascas, em seus pequenos olhos dourados, já brilhará uma centelha de sabedoria ancestral. O ciclo se renova, mas em um nível mais elevado. Meses depois, quando pesquisadores chegarem à região para estudar o comportamento incomum dos crocodilos locais, eles encontrarão padrões que desafiarão tudo que acreditavam saber sobre inteligência reptiliana. Verão cooperação onde esperavam competição. Verão planejamento onde esperavam instinto. Verão algo que se aproxima perigosamente do que eles chamariam de cultura, mas nosso protagonista original. Ele se tornou lenda. Alguns dizem que ainda pode ser visto nas primeiras horas da manhã, uma sombra dourada deslizando entre as águas mais profundas. Outros afirmam que ele partiu rio acima em busca de novos territórios para equilibrar. Os mais velhos da região, aqueles que viveram tempo suficiente para reconhecer padrões na natureza que a ciência ainda não nomeou, sussurram uma verdade diferente. Ele se tornou o próprio rio. Não através da morte, mas através de uma integração tão completa com seu ambiente que a distinção entre o crocodilo e o ecossistema simplesmente desapareceu. As águas do Nilo carregam agora uma consciência sutil, uma sabedoria que se manifesta em pequenos milagres. Peixes que escapam de redes de forma impossível, aves que encontram água limpa em tempos de seca,
plantas que florescem fora de época quando o ecossistema precisa de oxigênio extra. E nas noites mais claras, quando a lua se reflete perfeitamente na superfície imóvel da água, jovens crocodilos às vezes param suas atividades e olham fixamente para as profundezas, como se estivessem ouvindo instruções sussurradas pelas próprias correntes. O conhecimento continua se transmitindo, a evolução continua acelerando, e o rio Nilo flui eterno, carregando agora em suas águas algo que transcende a biologia, a possibilidade de que a consciência não termine onde a pele encontra a água. E assim, sem alarde, sem testemunhas, ele desaparece mais uma vez entre as sombras que o viram nascer. Mas se você olhar com atenção, talvez, só talvez, ainda consiga ouvir seus passos lá longe, onde as histórias não têm fim. A natureza guarda segredos que nossa mente mal consegue imaginar. Que outros mistérios você acredita que ainda existem nas profundezas do mundo selvagem?